o programa do canal DRM dos Livros Apócrifos. Um excelente amanhecer, uma ótima segunda-feira, mais um dia que o nosso Pai Celestial nos abençoe nesse dia, abençoe você que está aí nos acompanhando, você que está sempre nos acompanhando, você evangélico, católico, espírita, você protestante, muçulmano, budista, não importa a sua religião, nós temos um compromisso aqui nesse canal com os apócrifos, né? E com a verdade. Por que os apócrifos foram tirados da Bíblia? Então, hoje nós vamos falar para você qual foi o motivo dos apócrifos terem sido arrancados da Bíblia do João Ferreira de Almeida, essa Bíblia que você tem, você, meu irmão evangélico, católico. Por que tiraram os livros apócrifos? Qual foi o objetivo? E como o tema desse vídeo, né, falando sobre Constantino e Yahushua, né, a batalha entre Constantino e Yahushua, né, e Constantino mudando as regras do jogo, vendo que estavam perdendo a batalha, então Satanás mudou a estratégia. Ao invés de espancar, de perseguir, Satanás mudou todo o rumo da história. Primeiro ele simplesmente ele ocultou o nome do Messias. Então ele já começou por aí, ocultando o nome do Messias. O nome eles batizaram de novo o Messias. João Batista batizou ele com a água. José recebeu a ordem do anjo para colocar o nome dele de Yahushua. E Constantino, junto com a ideia de domínio, para apagar de vez um líder que talvez na ideia deles ia abalar todos os governos que haveriam para o resto do mundo, eles rebatizaram o Yahushua e colocaram o nome dele, pasme o Senhor, de Jesus. Jesus é o nome de batismo de Yahushua. E nós vamos provar isso. Nós estamos aqui lutando para provar isso aqui, para mostrar para vocês, meus irmãos evangélicos, mais de 200 milhões de evangélicos no Brasil, para vocês aprenderem, gente. Os ensinamentos estão aí. O que eles fizeram na cabeça das pessoas? Não, vamos tirar essas ideias de livro apócrifo, vamos massificar uma informação alegando que livro apócrifo não tem inspiração divina. Os livros apócrifos, eles são livros fantasiosos, são gnósticos, e não tem peso esses livros apócrifos. E aí botou isso na cabeça das pessoas. Agora você vê, né, como é que pode, né? Os manuscritos não é a Bíblia que a gente lê aqui. Os verdadeiros manuscritos estão na mão dos romanos, de Roma, do Vaticano, de Vatica. E eles não vão ceder esse material porque eles patentearam a ideia. Eles tiveram que rebatizar o Messias, porque o Messias representava, gente, sempre representou. O Messias chamado Yahushua sempre representou uma ameaça. Por exemplo, esses líderes evangélicos, esses líderes aí dessas igrejas todas evangélicas, você acha que eles gostam do nome de Yahushua? Claro que não. Aliás, eles nem fazem questão de falar o nome de Yahushua. Eles falam do nome de Jesus. E quem deu o nome do Messias de Jesus? Não foi o Império Romano? Não foi o Constantino? Nós vamos mostrar isso para você através desses documentos, né? Olha aí, ó. Ali em cima tá aqui, ó. Tá vendo aqui, bem grande aqui? Deixa eu baixar aqui, vocês verem, ó. Condenação. Tá vendo aqui? Eu vou tentar colocar aqui para você, ó. A condenação. Concílio de Nicéia, a condenação do Evangelho Apócrifo. Então, em Nicéia, no concílio, o que é concílio, gente? Concílio é uma reunião. Ó, hoje à noite, às 19 horas, nós vamos falar sobre o concílio que está acontecendo nesse momento, para a reunião de unificação de todas as religiões. Eles estão com medo do verdadeiro Messias vir. Então, o próprio Messias, eu vou ler isso para vocês, está escrito em Apocalipse, quando o mundo estiver pregando a paz, escuta isso aí, isso é um aviso, isso é uma profecia. Quando o mundo estiver
pensando que vai vir a paz, aí a destruição virá iminente. Isso é muito sério. Nós vamos falar sobre desse templo que eles criaram para fazer o concílio de 2023. Meus irmãos, eles já estão pondo em prática o grande concílio de 2023. Esse que eu estou lendo aqui, esse que eu vou ler é o concílio de Nicéia. Tem o concílio de Trento, eles sempre fazem de tempo em tempo, eles fazem um concílio. E com esse concílio agora, eles querem acabar com o que eles chamam de Bíblia. Por mim, eles podem querer acabar a qualquer momento. Eles não vão conseguir acabar com as Escrituras. E aí haverá uma lei marcial, que ninguém poderá ter Bíblia. Quem tiver Bíblia vai ser condenado. Existe um país que está dominando todo mundo, um país que vai dominar todo mundo, que é vermelho, que eles não permitem a utilização de Bíblia, porque a Bíblia remete ao Império Romano. E o Império não quer subjugar o outro. Por isso que eles perseguem o rei Yahushua. Por isso que o rei Yahushua não está nesses templos evangélicos, não está na Igreja Católica, não está em nenhuma religião. Yahushua não está em religião, minha gente. E nós temos que mostrar a verdade para vocês. Tá vendo aí em cima aí? Vamos começar essa leitura? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Denilson, onde você consegue esses PDFs? Então, gente, aqui a gente vai conseguindo. Lá no grupo DRM, eu vou disponibilizar ele para vocês. Quem quiser fazer parte do grupo DRM, esteja à vontade. Claro, não vem aqui com a ideia de bagunçar ou de pescar em aquário ou querer converter todo mundo dentro do grupo DRM. Para as pessoas eu não mando ninguém. Mas as pessoas, nós criamos um grupo para a gente falar dos vídeos que a gente está postando aí. O grupo é para a gente mostrar aquilo que a gente pensa, e as pessoas que são familiares ao que nós pensamos e já acordaram despertando para discutir. Porque você é judaizado, porque você está judaizado. Não, a gente não veio para criticar porque você fala do nome de Yahua, você não me fala nome Yahushua. Não, eu não estou aqui. Ou você fala do nome de... Eu estou aqui para criticar você. Mesmo porque a salvação é individual. Nós estamos mostrando a verdade. O que nós entendemos como a verdade. Talvez para você não seja. Mas nós vamos mostrar para você. Ok? Se você não tem paciência para ler, porque isso foi tirado das pessoas, né? Ensinaram elas uma literatura, uma cultura e não deram o treinamento básico para as pessoas lerem. E aí, as pessoas vão para dentro desses templos evangélicos, ou templo católico, ou qualquer templo, escutar uma orientação de um ser humano que tem uma ideia. É como esses cientistas. Eles vendem a ideia deles e as pessoas acreditam nas ideias dele. As pessoas confiam nas ideias dos cientistas. Olha, o cientista... Quem é cientista, gente? Não é um ser humano igual a você. Mas eles estudaram. Estudaram de quem? Quem é que deu para eles essa informação? Quem é que diz para o cientista que ele foi lá no centro, na crosta da Terra? Se você já viu reportagem que na Rússia é o maior buraco do mundo. Olha só. O maior buraco do mundo, ele não conseguiu chegar no centro da Terra. Ele parou, chegou num lugar que ele não podia descer mais. E aí ele foi tapado. É só vocês verem, a reportagem está aí, à toa na direita, aí a pessoa, o cientista diz não, porque o núcleo da Terra, o núcleo está isso, aquilo, outro. Não, porque ele tem suposições, ideias. Eu não vou brigar sobre isso não, nem questionar sobre isso. Eu quero falar sobre o concílio de Nicéia. Quando alguém perguntar para você que está seguindo Yahushua, de onde vocês tiraram essa ideia que igreja não é templo, é pessoa, e que nós não devíamos ir para templo, que não existe Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que os livros apócrifos não são inspirados. Aí você vai pegar o seu PDF e vai mostrar. Você tem paciência para ler? Então leia esses PDF. Vamos lá. Condenação dos livros apócrifos. Mas não foi só sobre a condenação dos livros apócrifos, não. Eu queria falar sobre, e eu já falei, sobre o Espírito Santo, né? A era do Espírito Santo. Gente, isso é tanta informação, pessoal.
São muitas informações, muitas. E quando o povo brasileiro, quando a nação do Brasil e do mundo, a igreja são pessoas brancas, os europeus que foram queimados nas inquisições da Igreja Católica Romana, por não aceitarem a discriminação racial, a briga contra os pretos. A história de Roma é banhada de sangue, a história também do Evangelho. O Evangelho que fala da paz aí para você, desses líderes religiosos aí, eles também estão junto nessa caminhada aí, nesse grande plano da grande meretriz do livro de Apocalipse, capítulo, se não me engano, 13. Mas vamos lá, eu vou começar esse estudo aqui, e você pode acompanhar comigo. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, para a gente poder, eu vou ler, e aí à medida que a gente vai lendo, a gente vai falando. Concílio de Nicéia. Esse foi o maior concílio que teve, esse. E talvez o outro maior vai ser esse concílio de 2023, que eles já estão armando, a casa já está armada e o Messias está às portas. 325 depois de Cristo, gente. Ontem eu falei sobre Melquisedeque e falei sobre Yahushua. O que eles fizeram? Olha só, Jesus Cristo, de onde veio esse Cristo? Que nem aquela, tem um meme rolando aí na internet, de onde você veio? Da onde você veio, meu irmão? De onde veio esse Jesus Cristo? Aí eu vou te explicar como é que tudo o diabo ele imita o Criador, né? É Melquisedeque e Yahushua. Mas como eles não queriam colocar Melquisedeque e Yahushua, eles colocaram Jesus Cristo. Cristo significa Melquisedeque. Então eles inverteram a ordem e ficou Jesus Cristo, porque eles não têm a capacidade de falar que o Pai teve aqui na terra. O Pai se materializou como um sumo sacerdote. Ele veio como homem antes do Messias. O Pai Yahweh, o Pai Celestial Yahweh, veio na figura humana aqui na terra. É isso que eu estou te falando, não fica assustado não. O Pai conhece tanto o ser humano quanto o Filho. Os dois são uma só coisa. São uma só pessoa. Não existe três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito, o Ruach, é uma só pessoa. Ó, vou dar um exemplo simples para vocês. Você que está aí me vendo, você tem corpo? Tem. Você tem alma? Tem. Você tem espírito? Tem. Mas você é três? Não, você é um. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É simples isso, você não é três, você é um. E se você é um, por isso que você está falando que você é filho de Deus, não é? Você não fala que você é filho de Deus, pegaram o nome e mudaram. Tiraram a divindade de Yahweh e colocaram como se o nome dele fosse Deus. E o nome dele não é Deus, ele é Yahweh, ele é o criador do céu, da terra e do mar. Ele criou o universo. Então você tem que entender isso. Para você começar bem as coisas, você tem que entender. Não é difícil de entender, é fácil de entender. É muito fácil de entender. Esses concílios que eu estou lendo aqui serviram para ocultar isso de vocês. Da gente, né? E aí, não há nada oculto que não venha a ser revelado. As coisas do Pai é clara. A verdade ela vai acontecer. Talvez a minha voz, o meu jeito não seja a maneira exata de alcançar você que está aí do outro lado. Tem pessoas que perguntam assim, pô, esse cara é professor, você é professor? Não sou professor de nada não, eu não sou mestre, cara. E Yahushua disse para a gente não ser mestre, nós somos irmãos. Ok? Vamos lá, vamos à leitura. Então, 325 depois de Cristo, vocês entenderam, né? Cristo é a figura de Melquisedeque e Jesus é a figura do filho de Melquisedeque. Ou seja, Cristo é Melquisedeque e Jesus é Yahushua, na simbologia. Porque Jesus ele é uma cópia. Jesus é uma mentira. Primeiro, vocês já sabem, já que eu sempre falo para você, a Igreja Católica pegou a letra Y
e substituiu ela pela letra J. A letra Y, a letra J, ela não existe no hebraico, no arcaico. Por isso foi uma grande bênção. Esse movimento de seguir Yahushua estava crescendo muito, as pessoas estavam se convertendo. Porque o movimento de Yahushua, ele é contra as ideias de governo desse mundo, de Lúcifer. O Lúcifer, gente, Samael, ele quer ser adorado. Mas eles querem ser adorado, por exemplo, você tem que adorar o Pai em espírito e em verdade, não é verdade? Nós temos que adorar o Pai, ele não vai te forçar. O Pai não vai te forçar você a adorar ele, mas de jeito não vai te obrigar a pegar você pela garganta ou te colocar uma doença para você adorar. Negativo, ele não vai fazer isso não, hein? O Pai, ele não precisa de fazer isso. Ele não precisa provar quem ele é. Ele vai provar para quem? Para o ser humano? Quem é o ser humano para ele provar? Ele não precisa provar nada, ele é. É dele para ele mesmo. Então ele tem um pilar, ou seja, o suporte que ele dá para ele mesmo, uma regra para ele mesmo. Ele deu uma regra que ele não vai interferir na humanidade. E ele não interfere. Mas ele tem que ser adorado. Vê se você entende o que eu estou te falando. A gratidão, quando a gente tem o senso de gratidão, ele é diferente. Ninguém precisa falar para ser grato a uma pessoa. Você tem que demonstrar gratidão. Você tem que demonstrar que você é uma pessoa que é grata por ele te dar a vida. Ele te deu a vida. Além de ele te dar a vida, ele te dá água. Além de te dar água, ele te dá luz, que é o sol. Ele te dá a lua. Ele nos dá a possibilidade de vivermos essa vida. Você quer morrer? Eu conversei com a pessoa ontem e falou, cara, eu não quero morrer. Minha tia. Falei com minha tia ontem. Minha tia falou, cara, eu não quero morrer, eu gosto dessa vida. Minha tia nem de casa sai com medo de acontecer um acidente, essas coisas. Está com 85 anos, nem parece. E tem uma fé, ela é católica. Ela tem uma fé no São Cosme e Damião. Ela foi instruída, mas é essa inocência. E a gente tem que entender que tem muitas pessoas que elas nasceram idólatras. E elas não vão largar a idolatria. Porque isso foi difundido na mente das pessoas. E quem vai abençoar essa pessoa não sou eu. É o justo juiz. É Yahu. No dia do grande julgamento ele vai... Mas as pessoas que podem, e Yahu quer que vocês ouçam, então ele vai fazer você ouvir o que eu estou falando. Vocês entenderam? Jesus Cristo, eles copiaram de Melquisedeque e Yahushua. Jesus Cristo, eles copiaram de Melquisedeque e Yahushua. E Cristo, o nome Cristo, ele vem da ordem de Cristóvão Colombo. É uma ordem secreta que existe até hoje e eles teriam que dar vida a essa ordem em homenagem. A mesma coisa que acontece com o nome Evangelho. Se você procurar aí no Google, procura assim, ó, o brasão da família Evangelho. Evangelho, Constantino deu esse nome aos 4 livros da Bíblia de Evangelho, por causa de um general que ele tinha, um sanguinário, um assassino, um matador, que destruía os seguidores de Yahushua. Então, em homenagem a ele, ele falou, você vai ser lembrado daqui para frente perpetuamente. Eu colocarei o teu sobrenome nos 4 livros que nós vamos organizar através desse concílio que você está lendo aí. Você não sabia disso, né? Entendeu? Quantas informações você traz? Pois é. Essa palavra evangelho não existe nas escrituras. A palavra evangelho, ela não existe nas escrituras sagradas. A palavra que está lá nas escrituras chama-se promessa. Foi a promessa, então o livro da promessa, foi a promessa que depois de 5 dias e meio, ele prometeu a Adão, eu estou te prometendo, eu virei, devido a esse, eu estou vendo que você está arrependido e você quer ser salvo, você é a sua descendência justa, eu virei. Depois de 5 dias e meio, e morrerei como um cordeiro, eles vão me matar, porque eles não vão aceitar um reino diferente dos deles. O reino deles é de opressão. O reino deles, o reino aqui da terra é de opressão. O poder corrompe a pessoa.
Gente, o poder corrompe a pessoa. Vocês já ouviram falar isso? Se você quiser conhecer uma pessoa, dá o poder para ela, poder de governar. Aí você vai ver quem é a pessoa. Por isso que o Messias tirou de todo mundo, de mim, dos líderes religiosos, todos eles. Nós não temos o direito de sermos chamados de mestre. Não temos, não é nosso. A ninguém chameis de pai, de papa. A ninguém chameis de pastor, e meu pastor. Estou debaixo da cobertura do pastor. Você está amaldiçoado, cara. Mas vamos lá, vamos ao Concílio de Nicéia, que é muito importante aqui. 20 minutos. Uma gratidão por vocês estarem conosco. Gente, nos perdoe se em algum momento na nossa palavra pode causar em você uma coisa muito ruim. Do tipo, pô, esse cara está menosprezando a minha religião. Eu não estou menosprezando a sua religião, eu estou pegando os fatos e estou te mostrando. Agora, você não é obrigado a crer naquilo que eu estou falando. Você não é obrigado a crer naquilo que eu estou falando. Ninguém é obrigado a crer naquilo que eu estou falando. Mas eu estou aqui para falar para vocês. Olha aí. Esse é um PDF, tá? Concílio de Nicéia. O maior concílio depois da morte do Messias e Yahushua. Constantino. Ele queria colocar, ele estava perdendo muitos adeptos para Yahushua, ele estava perdendo o poder, então ele falou, tem que bolar alguma coisa. Esse povo está com revolta contra os nossos deuses, contra as nossas religiões, então tem que formar uma ideia, né, de uma igreja nova, forte, que vai dominar o mundo durante muito tempo. E está aí, ó, as igrejas evangélicas, a igreja católica dominando o mundo, o ecumenismo. Eles vão fazer a união de todas as religiões. A única que não vai estar lá, os únicos que não estarão lá, são os seguidores de Yahushua. Eles não estão de Melquisedeque, não vai estar lá não. Vamos lá, leitura. 325 depois de Cristo, então depois da morte do Messias. 325. Na contagem deles, tá, pessoal? Porque o ano zero é no dilúvio. Até isso eles mudaram. Isso aí foi o Papa Gregório, mais uma galera, e mudou aí a data do Ocidente. Eles mandam em tudo, tá, pessoal? A Igreja Católica manda em tudo. Não pensam vocês que quem manda é os Estados Unidos, quem manda... Não, quem manda é a Igreja Católica. Eles mandam em tudo, eles estão controlando tudo, controlam a internet, eles controlam a sua informação, eles controlam os bancos, eles controlam tudo, se você quer saber. Não foi à toa que eles derrubaram o Messias chamado Yahushua. Só que o reino de Yahushua não é externo. O reino de Yahushua não é visível, é um reino invisível. E nós fazemos parte, porque todos nós vamos sair desse plano material. Aí sim nós veremos o mundo como ele é. Por isso que Yahushua falou, meu reino não é desse mundo. E Yahushua vai colocar os pés de novo aqui na terra. Para dizer para esse bando de pessoas que ele é muito mais poderoso do que todo mundo pensa. Ele vai vir para a glória dele. Nós estamos aqui promulgando, nós estamos celebrando o nosso rei. Salve o nosso rei, hosana ao nosso rei Yahushua, que vive e reina para sempre dentro de nós, por ele ter despertado em nós o desejo de adorá-lo, por ele ter despertado em nós e nos libertado da cegueira da religião, e nos libertar dos dogmas desse mundo, e nos libertar dos paradigmas que essa sociedade nos impõe, mas que você, só você pode aceitá-lo, mais ninguém. Em 325 depois de Cristo, é realizado o Concílio de Nicéia. Olha aí, ó. 325 é realizado o Concílio de Nicéia. Então foi realizado o Concílio de Nicéia. Na atual cidade de Izik, província de Anatólia, eu estou aumentando para ver se vocês leem igual comigo aqui. Nome que se costuma dar à antiga Ásia Menor, na Turquia asiática. Então tem uma parte da Turquia que é asiática. Houve um concílio lá. A Turquia é um país euroasiático, constituído por uma pequena parte da Europa, Trácia, e uma grande parte asiática pelo imperador Flávios Valérios Constantinos. Flávios Valérios
Constantinos, esse é o nome do cara. Esse é o nome daquele que mudou a história do mundo. 285 a 337 depois de Cristo, então 200 anos depois que o Messias morreu. Esses nomes são fictícios, tá, pessoal? Esse calendário gregoriano é mentiroso. Então, mas vamos ler nesse calendário aí, obedecendo a ordem de que foi em Cristo que eles começaram tudo, em zero, o ano zero. Não sei se vocês estão me entendendo. O ano zero é no dilúvio, mas eles colocaram o ano zero no nascimento do Messias. Que aí eles podem fazer essa manobra de enganar as pessoas com essa quantidade de tempo toda, jogando lá para trás tudo aquilo que nós vimos. Mas isso não tem muito tempo não, tá, pessoal? Todo esse evento aqui, ó, não tem muito tempo não. Por incrível que possa parecer. Se tiver 100 anos é muito, 100 e poucos anos é muito. Então, o Flávio Valérios realizou em 285 a 337 um esse concílio de Nicéia. Filho de Constantino I, quando seu pai morreu em 316, Constantino passou a exercer a autoridade suprema na Bretanha, Gália, atual França. Então a França já foi a crista do mundo. Por isso que nós falamos que Roma é a mãe de Roma, a mãe da França é a Roma. Você sabia disso? O pessoal pensa que a Roma é da Itália, não tem nada a ver. A Roma é da França. E a Roma e a Inglaterra, que é a Grécia tem sua filha chamada Inglaterra. E a Roma tem a sua filha chamada França. Inglaterra e França. A Inglaterra criou os Estados Unidos. A França criou a União Soviética. A Rússia. Tá começando a entender como é que funciona o negócio? Tá começando a entender como é que funciona o negócio? Vamos lá. Os filhos de Constantino I. Quando o pai morreu em 306, Constantino passou a exercer a autoridade suprema sobre a Bretanha, Gália, atual França, e a Espanha, e aos poucos foi assumindo o controle de todo o Império Romano. Desde Domício Aureliano, 270 a 275 depois de Cristo, os imperadores tinham abandonado a unidade religiosa como renúncia de Aureliano aos seus direitos divinos, porque todo imperador romano ele era tido como Deus. Você sabia disso? Por isso que as pessoas fazem até hoje, se você sabe, não sabe, sabia, é assim, ó, Ave César. Ele levantava a mão, foi os mesmos gestos das suáticas, né? Eles tinham uma maneira na mão de colocar, e isso é imitado até hoje no exército, quando você bate a continência. Você já viu o soldado batendo continência? Gente, nada é por acaso. Nada é por acaso. A mão da continência é sinal de obediência, hierarquia. Bateu sentido. Sentido. Então, você veja como é que a coisa funciona, né? Se você não sabia disso, então você passa a saber que os imperadores romanos, eles eram tratados como divindade. Eles não reconheciam em Messias nenhum, em Deus nenhum, a não ser neles. Por isso que hoje nós temos uma figura de um Papa que é tido como um ministro. Essa palavra ministro, ela deriva lá dos céus. O que é ministro? É uma autoridade, os ministros compõem o governo. Os ministros de Iarro, tem os ministros de Iarro aqui na terra e no céu. Então, com a renúncia de Aureliano aos seus direitos divinos em 274, porém Constantino, estadista, sagaz, inverteu a política vigente. Ele mudou a ideia do Estado de Roma, o Estado grande de Roma, passando da perseguição aos cristãos. A palavra cristão não tem nada a ver com o pessoal de Arruxo, não, tá, pessoal? É o povo de Arruxo. O povo de Arruxo, o ministério dos apóstolos, de Atos Apóstolos, estava invadindo aqueles países todos. Então eles viram que eles estavam perdendo adepto. Por exemplo, que nem agora, você já não vê mais pessoas pulando o carnaval como pulava.
as pessoas sendo tão religiosas como eram, né? Antigamente. Acabei de falar da minha tia aqui agora, mas poucas são as pessoas que dão razão a tudo isso que a igreja inventou. Mas ainda continuam sendo influenciadas pela igreja. Não só católica, mas evangélica. Dois dogmas que não tem nada a ver com o Messias Salvador, por incrível que possa parecer. Quando você estiver nessa instituição, infelizmente você está no caminho errado, você está sendo enganado. Então Constantino passou a política vigente de perseguição aos cristãos, que é aquela história de jogar na arena e tal, né? Isso é uma história. A promoção do cristianismo, vislumbrando a oportunidade de relançar através da igreja uma unidade religiosa do seu império. Contudo, durante todo o seu regime não abriu mão da sua condição de sumo sacerdote do culto pagão ao sol invictor. Então ele não abriu, ele disfarçou, ele fingiu. Sabe qual é aquela pessoa que diz que é e não é? Por exemplo, aquela pessoa que está... Ela finge que é uma coisa e não é. Ele se fingiu convertido ao cristianismo, mas ele era pagão. Esse nome pagão, eu vou fazer um vídeo sobre o que é paganismo, para você entender. Esse pagão é oriundo lá de Roma. Era quando um soldado romano desistia da batalha. Ele se negava a lutar pelo Estado. Então ele era renegado. Então você já sabe, o Estado ele tem pleno direito sobre todos, até sobre você. Sabia que você é produto do Estado? E o Estado tem dono. E, na verdade, nós somos escravos. Só que você não percebe isso, que você é escravo. Você não consegue ver isso, porque isso é uma prisão invisível. Você é um escravo, e um escravo com várias celas diferentes. A religião é uma cela dessa prisão. Mas deixa eu seguir aqui, pessoal. Muita coisa para falar para vocês. Contudo, durante todo o seu regime, não abriu mão da sua condição de sumo sacerdote do deus pagão, do culto pagão ao sol. Gente, quem criou o sol? Foi Yahweh, então eles estavam adorando o sol, eles são idólatras. Essa igreja, por mais que ela seja volumosa, tal, ela é idolatria pura. E essas igrejas evangélicas também são idolatria, todas elas. Denilson, o que você está falando? São idolatrias. Elas seguem a grande mãe meretriz, ela crê na Trindade. Ah, mas a gente não crê em imagem, mas crê na Trindade. Crê que existe três deuses. Não existe três deuses, existe um Deus só. Um pai de todos. E a Rússia falou, meu pai está no céu, meu pai trabalha até agora, meu pai. Ele falava meu pai, não falava no plural, ele falava no singular, ele não falava os espíritos. Você não vê a Rússia falar sobre os espíritos. Ele tinha um conhecimento rudimentar da doutrina cristã e suas intervenções em matéria religiosa visava o princípio fortalecer a monarquia do seu governo. Na verdade, Constantino observara a coragem e a determinação dos mártires cristãos durante a perseguição promovida por Diocleciano em 303. Sabia que, embora ainda fosse minoritária, 10%, da população do Império, os cristãos se concentravam nos grandes centros urbanos, principalmente no território inimigo. Foi uma jogada de mestre, um ponto estratégico, fazer do cristianismo a religião oficial do Império, tornando os cristãos sob proteção estabelecida a divisão do campo adversário. E em 325, já como soberano e único, convocou 300 bispos no concílio de Nicéia. Então foram 300 bispos que foram reunidos no concílio de Nicéia. Olha aí, gente. E aonde esses bispos eram de onde? De várias províncias. Província é estado, países. Então várias províncias vinham representantes religiosos desse lugar, para ele colocar sua ideia maquiavélica e diabólica em prática e fazer com que esse império subjugasse todas as ideias do mundo. Esse cara foi um estrategista militar muito inteligente. Dentro da nova religião que nascia, ameaçavam sua autoridade e domínio. Então, as pessoas que seguiam Yahushua já não estavam mais acreditando em tudo que eles inventavam, que eles falavam, dos impostos que eles colocavam, né? Das tradições que eles faziam, das festas e orgia, porque eles bebiam muito, era voltado para o deus Dionísio, o deus do vinho e da prostituição. Então essa prática já não estava sendo mais feita pelo povo.
estava quebrando o monopólio do império, da hierarquia do mal. Aí ele mudou a estratégia. Constantino visava adotar uma igreja de uma doutrina padrão, por divisões dentro da nova religião que nascia e ameaçava a autoridade do domínio. Era necessário, portanto, um concílio para a nova estrutura de poderes, seus poderes. E no momento decisivo sobre a doutrina da Trindade, ocorreu nesse concílio. Alô, evangélicos, preste atenção, evangélicos. Você fala da Trindade, olha onde surgiu a Trindade aqui, o momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu nesse concílio. 300 bispos se reúnem para decidir se Cristo era um ser criado, doutrina de Arius, ou não era criado, sim, igual ao Eterno como um Deus, seu Pai, doutrina de Atanásio. A igreja acabou rejeitando a ideia ariana de que Jesus era a primeira e mais forte criatura de Deus, e afirmou que ele era da mesma substância ou essência, isto é, a mesma entidade de existência do Pai. Assim, segundo a conclusão desse concílio, há somente um Deus, não dois. A distância entre o Pai e o Filho está dentro de uma unidade divina. O Filho é Deus, no mesmo sentido em que o Pai é, dizendo que o Pai e o Filho são uma substância, e que o Filho gerado, único gerado, unigênito, João 1,14, notas do texto, mas não feito. O credo niceno estabelece a divindade do homem da Galileia, embora essa conclusão não tenha sido unânime. Os bispos que discordaram foram simplesmente perseguidos. Vou simplificar para você. Eu vou perguntar para você e você me responde, por gentileza. O Cristo, ou Yahushua que nós conhecemos, você acha que ele era Deus? Ou ele era o primeiro ser criado na face do universo? O primeiro ser humano com alma? O que vocês acham? Constantino aceitou a ideia da maioria dos bispos desse concílio de que havia uma trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo. O Pai só é um. O Pai não é três divisível, ele é um. E os três estão dentro do um. Tudo ele é o tudo. O Pai, quem confessa isso está confessando o Pai. Agora o Pai Yahweh, ele deu autonomia ao primeiro filho humano. Vocês estão entendendo? Filho humano com alma, chamado Yahushua, o mais velho, nosso irmão mais velho. Ele delegou, ele deu para o filho mais velho a autonomia para que todos os seus irmãos o seguissem. Ele veio mostrar como o Pai queria. Então ele não é Deus, gente. A oração que você tem que fazer, você tem que se dirigir essa oração para Yahweh. Mas ele merece adoração? Sim. Porque ele disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê meu Pai. Porque o meu Pai me ama. Deixa eu falar uma coisa que talvez vai te assustar. Se você estiver no Pai, o Pai vai estar em você. Você será um com o seu Pai. Os senhores estão entendendo o que eu estou te falando? Você tem alma, você tem espírito, e esse sopro da vida que está em você, isso não tem muito bicho de cabeça. É a própria essência do Criador, está dentro de você. Pessoal, a tua essência do Pai, da vida, de tudo que existe, está dentro de você. Mas você não é Deus. Yahushua não era Deus. Yahushua foi o exemplo, foi o unigênito, foi o cordeiro, foi o sacrifício. Ele veio sacrificar, ele veio para doar a vida. Sabe aqueles irmãos que estão na família para ajudar todos os irmãos? Ele ajuda todo mundo, ajuda todos os irmãos, e todos os irmãos gostam daquele irmão porque ele confia. É isso. E tudo que nós pedimos ao Pai, em nome de Yahushua, o Pai vai fazer. Porque Yahushua foi obediente. Yahushua foi o Adão que não deu certo. Foi o segundo Adão. E a igreja deturpou isso.
A igreja colocou, quando você vai para a igreja evangélica e fala que o Espírito Santo é o Espírito que vai te... Primeiro que não é Espírito Santo, é Ruach. Ruach em hebraico quer dizer Espírito, mas não Santo, é justo. Há uma diferença de justo para santo. E a igreja católica, através dos concílios, ela deturpou tudo isso. Gente, 1 hora, são 40 minutos. Infelizmente eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, porque vai ficar muito extenso, mas Constantino, ele queria derrubar Yahushua. Aliás, ele usou a maneira como Yahushua convertia as pessoas, ele usou pelo diabo, estratégia demoníaca, humana, ele usou para poder criar uma religião que fosse aprisionar as pessoas, e hoje todo mundo está dentro dela. Saia da caixa, saia da Matrix, abandone esse sistema, porque esse sistema é enganoso e esse sistema é do inimigo. Olha aí, ó. Concílio de Nicéia, vou botar aqui, ó, Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia, esse é o Concílio de Nicéia. Espero que eu tenha passado algumas informações para vocês. Tem mais coisa para a gente poder falar, tá bom, gente? Muito mais coisa para a gente poder falar. Gente, se eu começar, esse é só o fio da meada. Tem muita coisa escondida, tem muito caroço nesse angu. E o alvo é você, meu amigo evangélico, católico, que crê tanto, que foi feita uma lobotomia, uma lavagem cerebral em você, para que você não conhecesse a verdade. Yahushua, o pretinho, Yahushua era preto, tá, gente? Por isso que você vê na história do Brasil os jesuítas, os padres jesuítas invadindo aqui e rezando missa para os nativos da terra. E quando você lê essa história, dá a entender que eles não tinham cultura. Eles tinham cultura sim. E a cultura deles era acreditar em Yahweh. Alguns colocavam o nome de Yahweh, mas eles queriam colocar o nome de Deus, em Deus, que era a divindade a divindade pagã do Constantino. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui o nome aqui, ó. Ele era essa divindade que ele invocava, o Sol Invictus. E você pode observar que na Igreja Católica hoje você vê sempre atrás dos santos, todos os santos que você vê da Igreja Católica, você vê uma áurea de ouro em cima dela. Essa áurea de ouro brilhante é em homenagem ao Sol. Eles adoram ao Sol de maneira velada. Você não sabia, né? Eles adoram o Sol de maneira velada. E se na tua igreja tem uma cruz, você está fazendo maldição para a sua vida e para esse lugar. Todos são malditos nesse lugar. Cruz é símbolo de maldição. E era um símbolo do Império Romano. Não era dos hebreus, não. Do Império Romano. Vocês entenderam, gente? Então, o Sol Invictus, ele é adorado de maneira velada. Quando você vai domingo de manhã para a sua igreja, você não vai domingo de manhã para a sua igreja? Você está adorando o Sol Invicto. Porque foi esse dia que foi tirado para adorar esse Sol Invicto. Que é o próprio Jesus da igreja evangélica e da igreja católica que vocês acreditam. O nome do Messias se chama Yahushua, e que Yahushua ele possa acordar vocês desse sono. Forte abraço. Sejam bem-vindos ao nosso canal, gente. Tchau.